Fala pessoal, eu sou o Rafael e hoje eu vou falar sobre o filme Homem de Aço. Pontos positivos e negativos, sem bromação, então vamos lá. E um dos acertos do filme é justamente o elenco, que foi muito bem escalado. Falando ali sobre o Henry Cavill, ele foi uma escolha muito acertada para o papel, porque ele tem ali uma imponência física, ele é um cara que se parece com o personagem, ele é um bom ator, ele tem um carisma, então ele foi ali uma escolha acertada para ser o Clark Super-Homem. Outro ponto positivo ali dentro ainda dessa parte de elenco foi a escalação do Kevin Costner e da Diane Lane para serem ali os pais terráqueos do Clark. O Kevin Costner, ele tem ali ele consegue passar muito bem ali aquela coisa de homem do campo, e ele é o Kevin Costner, né, um ator que dispensa comentários. Então ele foi uma excelente escolha para ser ali o Jonathan Kent. A Diane Lane é uma boa atriz, ela também ali foi uma boa adição para o filme. Dessa vez eles resolveram fazer um perfil diferente para retratar os pais do Clark, que geralmente são mostrados como mais velhos, e no Homem de Aço eles resolveram trazer dois atores um pouco mais novos, o que também dá um ar de novidade ali para o filme. Outro peso pesado ali para a produção foi eles conseguirem trazer o Russell Crowe para ser o Jor-El. Também uma excelente escolha ali para retratar o pai kryptoniano do Clark. O vilão foi interpretado pelo Michael Shannon, que fez ali o General Zod. Ele é um bom ator, ele tem ali uma presença, ele consegue transmitir ali uma ameaça para o Super-Homem. Então, de uma forma geral, tanto o protagonista quanto o seu elenco de apoio, eles foram muito bem escalados para o filme. Esse foi um ponto positivo. Um outro acerto foi o design de produção do filme, que é muito bonito. A gente vê ali a Krypton, que é retratada também de uma forma diferente da forma clássica ali dos filmes antigos. Krypton tem um ar ali de mais ficção científica, né? Tem um design de produção diferente. É interessante o prólogo ali do filme, que mostra como era Krypton, como é que era a sociedade deles, era tecnológica, mas também tinham animais ali que serviam para a locomoção ali das pessoas. Os figurinos são muito bonitos também, e aí vou destacar a própria roupa do Super-Homem, o traje que ele usa no Homem de Aço. É um traje muito bonito, muito diferente ali do clássico, mas ele traz um ar moderno ali, um ar mais contemporâneo para o filme, e que é a ideia toda, né, da produção, que é modernizar ali o Super-Homem. O traje ficou muito bonito e encaixou muito bem ali no Henry Cavill. Você vê aquela figura, você consegue enxergar o Super-Homem. Então é outro acerto ali do Homem de Aço. O filme ele tem como também outro ponto positivo a premissa. A premissa gira em torno de como seria se existisse um super-homem no mundo real. Então eles mostram ali, né, toda a dificuldade que o jovem Clark tem ali para se adaptar aos poderes, como os pais dele vão ensinando ele a controlar tanto os poderes quanto o temperamento que ele precisa conter ali para que ele não machuque os outros colegas de colégio dele que de repente vão implicar, vão fazer algum tipo de provocação. E ele não vai poder brigar com esses garotos porque ele tem ali uma super força. Então o pai dele ali orienta, né? Eles mostram muito bem qual seria a consequência de, por exemplo, uma criança superpoderosa ali no mundo real. E as implicações ali, né? De como seria ali um super-homem no mundo real, apesar deles não desenvolverem muito essa parte, o que é um ponto negativo, né? Mas a premissa é interessante e rendeu ali um ar de novidade que os outros filmes anteriores não tinham. E por último ali, como ponto positivo, a trilha sonora do Hans Zimmer é muito bonita. Ela tinha um desafio muito grande, que era fazer uma trilha do Super-Homem que não tentasse emular de alguma forma a trilha clássica do John Williams, que também é algo que entrou para a história do cinema, da cultura pop. A produção desse filme ela tinha essa premissa de tentar algo novo, né, de introduzir o Super-Homem, dar uma roupagem nova ali para o personagem, e isso incluía uma nova trilha sonora.
e não retomar a trilha do John Williams, né? Foi a escolha ali do diretor Zack Snyder e da produção como um todo. E quem teve essa tarefa ali difícil foi o compositor Hans Zimmer, e ele fez uma trilha muito, muito boa ali ao longo do filme, em vários momentos, e até mesmo o tema principal ali do Super-Homem ele é bem empolgante. A música foi muito bem desenvolvida, ela consegue transmitir ali um tom épico que o personagem precisa. Então, de uma forma geral, a gente tem como pontos positivos ali o elenco, muito bem escalado, o design de produção, tanto os cenários ali, quanto o figurino também, além do design de produção, o figurino, também os trajes ali, tanto do Super-Homem quanto dos vilões kryptonianos, são muito bem feitos, ali são legais. A premissa do filme tenta ali mostrar como seria se um Super-Homem existisse no mundo real, e a trilha sonora, também que tinha um desafio muito grande de não tentar se parecer com a trilha original do John Williams, e ela foi feita uma trilha totalmente nova, e essa trilha ela é bonita, ela consegue transmitir ali empolgação em alguns momentos, emoção em outros. Então, esses são, para mim, os pontos positivos do filme. Agora vamos para os pontos negativos. E, infelizmente, esses pontos negativos são os principais ali de um filme, roteiro e direção. Então, por mais que você tenha ali um bom elenco, por mais que você tenha um visual bonito, uma trilha sonora empolgante, que transmite ali uma boa emoção e uma boa premissa, tudo isso fica em segundo plano se o roteiro, se a história do filme, se a narrativa não é bem feita. Que para mim ela não foi, porque se tentou fazer uma história de origem do Super-Homem, recontar novamente a origem, para tentar apresentar o personagem para uma nova geração, só que isso foi feito de um jeito mal feito, porque você não desenvolve e você não mostra o que o Super-Homem tem de mais interessante, que é a sua pureza, que é o seu idealismo, que é o seu otimismo, né? O Super-Homem é o cara que vai ser a luz no mundo de sombras. Então isso não é mostrado no filme. No filme, o Clark ele tenta encontrar o lugar dele no mundo, ele começa o filme meio perdido, ele viaja ali por vários locais para tentar encontrar tanto a sua origem quanto o papel dele, né? A missão, qual é a missão dele com todos aqueles poderes? E ao longo do filme eles mostram, né, que ele encontra ali a nave kryptoniana, ele conversa com o fantasma ali, né, do pai dele, que no filme é um fantasma, não é um fantasma na verdade, mas é uma projeção holográfica da consciência do Jor-El, que ficou armazenada na nave, que conta toda a origem, tanto do planeta quanto da família do Kal-El. E eles mostram tudo isso, só que você não desenvolve, você simplesmente deixa de fora o que o personagem tem de mais interessante, que é o idealismo, que é aquele tom de esperança que o Super-Homem tem e que você não vê no filme. Então, se a gente fizer um exercício e trocasse a roupa dele, né? Vamos imaginar que o Clark tivesse com outra roupa, ali que o personagem principal do filme tivesse com outra roupa. Simplesmente ele era um alienígena que veio parar na Terra e ganhou todos aqueles poderes e no final teve que impedir o vilão de destruir o planeta. Esse é o filme. Você não tem um desenvolvimento nem da personalidade do Clark. Então isso foi uma bola fora do roteiro. Eles esqueceram do principal, que era mostrar, que era desenvolver o que o Super-Homem tem de melhor, que é o tom esperançoso. E eles não quiseram ir por esse caminho, ou talvez não conseguiram, e retrataram ali um personagem que é um alienígena, que estava buscando as suas origens, achou e teve que impedir o vilão de destruir a Terra. Outro ponto ruim do roteiro é eles no final quiseram, o diretor Zack Snyder, que também é outro ponto negativo, né? A direção do filme. O diretor Zack Snyder, ele é muito bom em criar visuais ali bonitos, né? Criar uma fotografia bonita, diferenciada, que tem até um tom ali de quadrinhos. Então ele é muito bom nisso. Só que para todo o resto ele é incompetente. Na minha opinião, ele não tem o que é necessário para se contar uma boa história. Ele não consegue contar uma boa história. Ele não consegue ter a sutileza necessária para mostrar nuances ali dos personagens. Ele não consegue desenvolver nada disso. Então só o que ele consegue é mostrar ali um visual. Ele é bom nisso. Mas quando ele precisa desenvolver algum personagem,
ele não consegue. Não me parece ser um diretor bom de atores. E as ideias que ele tem ali para acrescentar no roteiro, a gente tem várias notícias do que ele teria incluído ali. Como, por exemplo, o final em que o Super-Homem mata o Zod. Isso não teria no roteiro original. Isso teria sido uma ideia dele, do diretor Zack Snyder. Porque ele queria mostrar ali uma situação limite em que o personagem teria que fazer uma escolha entre uma família que está ali sendo ameaçada pelo raio laser, né, que sai ali dos olhos do Zod, e o Super-Homem teria uma escolha. Ou ele teria que impedir o Zod, né, como ele fez ali no filme, e foi ali a escolha certa mesmo, ou ele teria que deixar aquela família morrer. Então, o Super-Homem ele acaba matando o Zod, né, ele quebra o pescoço do Zod no final do filme, o que é uma decisão muito esquisita em se tratando do Super-Homem. Do jeito que eles fizeram no roteiro, você entende por que ele teve que fazer aquilo. Você até concorda, mas isso não precisaria estar no roteiro. Essa que é a questão. Eles não deveriam ter colocado uma situação em que o Super-Homem tivesse que matar o vilão no primeiro filme, pelo menos. Porque isso não combina com o personagem. Então, mais uma vez, né, a gente teria que fazer aquele exercício de, se você tirasse a roupa do Super-Homem daquele personagem e colocasse qualquer outra, ele seria um alienígena superpoderoso. Ele não tem a personalidade que o Super-Homem tem, que o Clark Kent tem, ou que o Kal-El tem. Né? Tanto a identidade terráquea quanto a kryptoniana. Né? Ele não é o Clark Kent. Aquele personagem ali, falta muito para ele ser um Clark Kent, para ele ser um super-homem, do ponto de vista esperançoso, otimista, que é o que o personagem tem de melhor, que é o que diferencia ele de outros super-heróis. Isso foi totalmente deixado de fora do roteiro. Então, isso é um ponto bem negativo que o filme tem. Em relação à direção, né, mais uma vez falando ali do Zack Snyder, em alguns momentos, ele, para tentar retratar ali uma realidade, ele optou por, em várias cenas, colocar uma câmera meio tremida ali. Isso é um recurso já utilizado em alguns filmes, né, em que o diretor ele quis passar uma impressão de realismo. E para isso, se usou em alguns momentos, né, em alguns filmes, o recurso de câmera na mão. E aí, aquela tremedeira, né, que a gente vê ali na cena, seria para passar uma sensação de realismo para o espectador. E isso tem no Homem de Aço, em algumas cenas. O Zack Snyder teve essa intenção, né? Já que a premissa do filme, como eu falei antes, ela tem essa questão realista, de tentar mostrar como seria o mundo real tendo que lidar com a presença de um super-homem. Então, um outro recurso que ele utilizou também para mostrar isso foi uma câmera meio tremida em algumas cenas. O que, para mim, é algo desnecessário. Para mostrar realismo, você não precisa usar esse recurso. Um exemplo foi o Christopher Nolan, nos filmes do Batman ali, em que ele não usou esse recurso, e não precisa. Basta um roteiro ali que mostre situações ali do mundo real e o super-herói interagindo com essas situações, você já passa essa sensação. Então isso também foi uma decisão que para mim não funcionou. Ali foi uma escolha do diretor que para mim não funcionou. Um outro ponto negativo que eu também destaco, que para mim não deu certo, foi a química entre o Henry Cavill e a Amy Adams. O Clark Kent e a Lois Lane, eles são um casal, talvez o casal mais conhecido dos quadrinhos. Eles precisam ter química, eles precisam interagir bem um com o outro. Os atores, eles precisam ter uma boa interação ali. E aí no Homem de Aço, o Clark e a Lois, eles têm os momentos deles ali, né? A Lois, ela investiga aquele personagem que virou meio que uma lenda urbana, que salva as pessoas e desaparece e tudo. Ela mostra ali que ela é uma boa repórter e ela conhece o Clark. E aí os momentos dos dois, eles começam a desenvolver ali aquela ligação entre eles e para culminar num romance, que é o que acontece com os dois nos quadrinhos. Só que o Henry Cavill e a Amy Adams, para mim, não conseguiram transmitir uma química de casal. A Amy Adams, nesse filme, ela está muito no automático. Apesar de ser uma boa atriz e ser muito bonita, ela, para mim, não foi uma boa Lois Lane. Ela não conseguiu transmitir ali um carisma. A Lois Lane é uma personagem muito boa dos quadrinhos. Ela consegue transmitir ali um carisma, né? Ela é uma repórter, ela consegue investigar ali, consegue fazer um jornalismo investigativo, ela desperta o interesse do super-homem, então ela não pode ser uma mulher sem graça, né? Ela precisa ser uma boa personagem, ela precisa ser uma pessoa carismática. E a Amy Adams, ela para mim não conseguiu transmitir isso. Então, isso é um ponto negativo. Não sei se por culpa dela só, ou também por culpa do diretor Zack Snyder, que, como eu falei antes, não é um bom diretor de atores.
nem de roteiro. Ele só é bom em mostrar um visual bonito. Então, de uma forma geral, os pontos negativos do filme são, infelizmente, os principais. O roteiro e a direção, principalmente o roteiro, ele não retrata o Super-Homem do jeito que o Super-Homem deveria ser. Fica um personagem sem carisma. Tem a cena ali que todo mundo critica com razão, que é quando o Jonathan Kent está ali para ser morto por um tornado, e o Clark vai em direção a ele para salvar, e o Jonathan faz um sinal para ele não ir, que é para preservar a identidade, né? O pai quer preservar a identidade do filho, né? Que não quer que ele se revele como um ser super poderoso. E o Clark não vai, e o Jonathan Kent é sugado ali pelo tornado. Ou seja, fica ali uma cena torta, uma cena esquisita, que por mais que a intenção da cena seja boa, de mostrar ali um respeito ali do filho obedecendo uma ordem do pai, só que fica uma situação em que parece que o Clark deixou o pai dele morrer. E isso também não tem nada a ver com o Super-Homem, nem com nenhum super-herói. Então foi uma decisão muito ruim do roteiro. Tem uma outra cena também que o Jonathan diz para o Clark que talvez ele devesse deixar ali umas crianças morrerem para que o Clark não revelasse a identidade dele como um ser superpoderoso. O Clark questiona, né? Quando ele salva ali umas crianças no ônibus, ele diz: o que eu deveria fazer? Deixar as crianças morrerem ali? E o Jonathan Kent responde dizendo que talvez sim, com medo ali das pessoas descobrirem que o Clark era um jovem diferente e superpoderoso, que isso atrairia atenção e ficaria ruim ali para eles. Só que, mais uma vez, isso não combina com o universo do Super-Homem. O Super-Homem, ele tem todos aqueles valores porque os pais dele passaram esses valores. Então, é impossível você imaginar o Jonathan Kent dizendo para o Clark não salvar aquelas crianças. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Super-Homem, nem com o Jonathan Kent, nem com o Clark, com aquele universo ali. Isso simplesmente não combina. Então, esse é um erro fatal do roteiro. Foi uma ideia muito ruim de quem escreveu aquela cena, essas cenas ali envolvendo o Jonathan e o Clark. É até um desperdício dos atores. Kevin Costner dispensa comentários, né, como eu falei, é um veterano ali do cinema, tem um carisma. O Henry Cavill é um ator também promissor, que trouxe ali um carisma para o personagem de Clark e Super-Homem. Então você tem uma boa dinâmica ali entre os dois atores, mas o roteiro não ajuda e não simplesmente retrata algo que tanto o Jonathan Kent quanto o Clark nunca falariam. Teriam atitudes que os dois nunca teriam, porque não combina ali com os personagens, né? Então, para mim, o ponto negativo principal é o roteiro, que ficou ali muito aquém do que deveria. Fora ali as questões da direção, que eu comentei, da química entre o Henry Cavill e a Amy Adams, e a própria Lois Lane da Amy Adams, que para mim é uma Lois Lane sem carisma, o que é algo bem ruim e que não pode acontecer. Então é isso, pessoal. Eu resumi aqui, na minha opinião, os pontos positivos e negativos ali do filme Homem de Aço. Acho que o saldo final é ruim. Eu acho que o filme poderia ser bem melhor do que ele é. E esse é um dos fatores que fez com que esse universo ali talvez não da DC não fosse adiante. O que culminou aí na contratação do diretor James Gunn para que ele contratasse um outro ator e fizesse um outro filme do Super-Homem que aí sim resgatasse o que o personagem tem de melhor. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Até a próxima.